Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar num tema que fascina, gera curiosidade e, infelizmente, muita confusão: a angelologia, a doutrina bíblica sobre os anjos. Em meio a tantas ideias de nova era, anjos da prosperidade e decretos que supostamente controlam seres celestiais, é fundamental voltarmos para o que a Bíblia realmente ensina. Vamos desvendar juntos o que as Escrituras dizem sobre esses seres, separando a verdade bíblica da ficção e do esoterismo. Então, prepare sua Bíblia, sua mente e seu coração, porque hoje vamos falar sobre os verdadeiros mensageiros de Deus. Para começar, um ponto de partida e um alerta crucial. Sim, a angelologia é uma doutrina bíblica, mas ela tem limites claros. Os limites da própria revelação. Onde a Bíblia se cala, nós não devemos inventar. O apóstolo Paulo, em Colossenses 2,18, já nos advertia sobre o perigo do culto aos anjos e da falsa humildade. Além disso, em 1 Timóteo 4,1, ele fala sobre espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Por que isso é importante? Porque o campo espiritual é real, e onde há verdade, sempre haverá uma falsificação tentando se passar por ela. Portanto, nosso estudo precisa ser sóbrio, cuidadoso e, acima de tudo, fiel às Escrituras, para não cairmos em armadilhas espirituais. A Bíblia nos dá tudo o que precisamos saber, e é nela que vamos firmar nossos pés. Então, quem são os anjos, segundo a Bíblia? As palavras originais, malak no hebraico e ângelos no grego, significam simplesmente mensageiro. E essa é sua função primária. Primeiro ponto fundamental: anjos são criaturas. Eles não são eternos nem divinos. Foram criados por Deus, como lemos em Colossenses 1,16 e no Salmo 148. E foram criados em um número imenso, incontável para nós. O livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, nos dá uma definição maravilhosa. Eles são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Veja bem, eles servem a favor dos salvos, por ordem de Deus. Eles são, por natureza, invisíveis e incorpóreos, embora possam se manifestar de forma visível. São imortais, pessoais, inteligentes e extremamente poderosos, superiores a nós, seres humanos, em força e conhecimento. Contudo, são infinitamente inferiores a Cristo, o Criador. E um detalhe crucial: anjos verdadeiros jamais aceitam adoração. Toda a glória pertence somente a Deus. Ao longo da história, vários pensadores tentaram organizar o ensino sobre os anjos. Um dos mais famosos foi Tomás de Aquino, conhecido como o Doutor Angélico. Ele escreveu extensivamente sobre o tema, tentando criar um sistema completo. No entanto, é preciso reconhecer que muito do que ele propôs entra no campo da especulação filosófica, indo além do que a Bíblia revela. Já em tempos mais recentes, o evangelista Billy Graham percebeu uma carência de material sólido e acessível sobre o assunto e escreveu seu famoso livro Anjos, Agentes Secretos de Deus. Essa obra foi fundamental para popularizar o tema de forma saudável, sem cair no misticismo que vemos por aí. Outro teólogo, Bruce Milne, nos alerta para um perigo duplo: o silêncio exagerado dos cristãos sobre os anjos, que acaba deixando o assunto nas mãos do esoterismo, e a curiosidade doentia que leva à especulação. Por outro lado, o livro que baseia nosso estudo hoje também confronta diretamente ideias do movimento da confissão positiva, como as de Kenneth e Gloria Copeland, que ensinam que anjos são obrigados a obedecer às palavras e decretos dos crentes. Essa ideia é firmemente rejeitada como antibíblica. Anjos obedecem a Deus e somente a Deus. A Bíblia também nos mostra que existe uma certa organização no mundo angelical. Temos os anjos em geral, os mensageiros que executam a vontade de Deus. E temos alguns com nomes e funções específicas. Miguel é o único chamado de arcanjo nas Escrituras, aparecendo como um guerreiro protetor do povo de Deus.
Gabriel é o grande mensageiro de revelações importantes, como o anúncio do nascimento de João Batista e do próprio Jesus. Temos também os querubins, seres majestosos associados à guarda da santidade de Deus, como aqueles que guardavam a entrada do Éden e cuja imagem cobria a arca da aliança. E os serafins, vistos por Isaías em sua visão no templo, que clamavam: Santo, 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 e estão ligados à adoração ardente e à purificação. As visões de Ezequiel e Apocalipse também descrevem seres viventes ao redor do trono, em constante adoração. A Bíblia ainda menciona anjos ligados a nações, como vemos na batalha espiritual em Daniel capítulo 10, e os anjos eleitos, mencionados em 1 Timóteo. É importante também refutar uma ideia errada que circula em alguns grupos, a de que Jesus seria o arcanjo Miguel. Isso é um erro grave. A carta aos Hebreus deixa claro que Cristo é o Senhor, o Criador, infinitamente superior a qualquer anjo, que é criatura. Mas qual é, exatamente, o trabalho dos anjos bons? Qual é o ministério deles? A Bíblia nos mostra várias de suas atividades. Primeiramente, e acima de tudo, eles adoram a Deus incessantemente. Vemos isso nas visões de Isaías e Apocalipse. Eles também são agentes que executam os juízos de Deus na história, como na destruição de Sodoma e Gomorra. Uma de suas funções mais belas é proteger e servir ao povo de Deus. Eles guiaram, livraram e fortaleceram os santos do passado, e Hebreus nos garante que continuam a serviço dos herdeiros da salvação. O próprio Jesus diz que os anjos se regozijam no céu por um pecador que se arrepende. Que imagem fantástica! E por fim, eles acompanham os crentes no momento da morte, levando-os à presença do Senhor, como na parábola do rico e Lázaro. Agora, um ponto importante sobre o famoso anjo da guarda. Embora o cuidado e a proteção angelical sejam uma realidade bíblica, as Escrituras não garantem que cada pessoa tenha um anjo individual designado para si desde o nascimento. Essa é uma tradição que se desenvolveu depois. O que temos certeza é do cuidado geral e providencial de Deus, através de seus anjos para com seu povo. Não podemos falar de anjos sem abordar o lado sombrio. Satanás, os anjos caídos e os demônios. A Bíblia é clara. Satanás não é uma força impessoal do mal, mas sim um anjo criado por Deus, originalmente bom, que se rebelou por orgulho. Ele não está sozinho. Houve uma rebelião angélica, e uma parte dos anjos o seguiu. Esses anjos caídos são o que conhecemos como demônios. Eles são seres reais, pessoais e malignos, que estão condenados ao juízo eterno, sem qualquer possibilidade de redenção ou arrependimento. Sua principal atividade hoje é o engano, especialmente o engano religioso. Eles promovem falsas doutrinas, imitam milagres e tentam desviar as pessoas da verdade do Evangelho. É por isso que uma doutrina de anjos correta, bíblica e sóbria é tão importante. Ela nos ajuda a ter discernimento e a lutar a batalha espiritual de forma inteligente, sem medo paralisante, mas também sem ingenuidade, sabendo que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades espirituais do mal. Chegando ao fim da nossa conversa, se pudéssemos resumir tudo em uma única frase, seria esta: a angelologia bíblica nos ensina que os anjos existem para a glória de Deus e para servir à missão da Igreja. Eles não existem para serem cultuados, manipulados por nossas palavras ou para satisfazer nossa curiosidade esotérica. Eles são servos do Altíssimo, nossos companheiros de serviço, que se alegram com nossa salvação e nos auxiliam no caminho. Mas todo o nosso foco, nossa adoração e nossa fé devem estar firmemente fixados em Jesus Cristo, o Senhor dos anjos e nosso único Salvador. Entender isso nos protege de erros perigosos e nos faz apreciar ainda mais a majestade e o cuidado de Deus por nós. Espero que este estudo tenha sido esclarecedor e abençoador para você. A verdade bíblica é libertadora e nos dá segurança para caminhar.
Se você gostou deste vídeo e quer continuar aprendendo mais sobre a palavra de Deus, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e, o mais importante, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado por sua companhia e que Deus te abençoe. Até a próxima!